Mas não é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Hoje a gente vai falar sobre um camaradinha muito importante. E aí, até me fizeram essa pergunta na primeira live, né? Família, sim, eu sou marxista, praticamente luxemburguista aí e tal, não sei o quê. Mas, e aqui na caverna a gente tem essa coisa, a gente sempre traz pessoas de. Eu não gosto nem de utilizar o termo vários espectros da esquerda, mas pessoas com vários aprendizados políticos, várias experiências políticas diferentes. E aí, eu queria te perguntar, Escoda, não sei nem se você veio preparado, porque a gente não conversou muito, porque é isso, mano. A gente é muito amigo, a gente compete na sinuca e tal, então eu sei que, mano, já tem outro tipo de relação, mas você sabe um pouco de quem foi Kropotkin? Deve saber pra caralho, né? Fazendo pergunta boba, né? Mas aí, conta um pouco pra gente de quem foi Kropotkin. Eu tava lendo hoje ele Bom, sobre a Comuna de Paris, olha isso. então, e amanhã, né? Amanhã é o início da comuna, 18 de E, março. e eu tenho aula com o Tibli sobre isso. Olha que doideira. Amanhã já? Amanhã. Foda, animal. Então, o Kropotkin foi um. Acho que ele teve uma vida muito diversa, né? Então, acho que essa coisa de olhar a galera do século XIX, assim, é uma piração, porque as coisas não estavam muito bem definidas. E aí o cara, ele passou por períodos muito distintos ao longo da vida. Foi uma pessoa que cresceu na nobreza russa, assim, ele era um aristocrata, uma família com Eu posses, tava enfim. com dúvida sobre isso, muito obrigado. Então, ele fala, né, na autobiografia dele, que o pai dele tinha 1.200 almas. Almas eram servos do sexo masculino. Então, se a gente for pensar que não está considerando as mulheres, não está considerando eventualmente crianças ou idosos, era isso, uma família que tinha muito poder, tipo, da aristocracia de Moscou, e tinha na infância dele uma quantidade de recursos, né? Tinha terras, tinha, enfim, toda uma condição bastante favorável. E aí o Kropotkin, ele cresce no ambiente dessa elite de Moscou. Tem uma especificidade que é o fato de que a mãe dele morre quando ele tinha 4 anos de idade. Então, isso é uma das coisas que alguns dos biógrafos gostam de apontar, que ele, ao ter esse contato, a morte da mãe, fez com que ele tivesse um contato sensível mais próximo com os servos. Porque o pai era como um homem da época, um pai ausente, que não tinha nenhuma relação afetiva e direta com os filhos, e aí, no final das contas, quem acabou cuidando foram os servos da casa, e o Kropotkin, nas memórias dele, faz uma série de relatos em relação a isso, né? As festas, enfim, o cuidado, as brincadeiras, coisas que ele teve a possibilidade de ter uma infância, de fato, assim, ele foi alguém que não foi privado de absolutamente nada, e que na adolescência ele pode estudar nas melhores escolas lá de Moscou. E aí a brisa dele começa um pouco nesse momento, né? Porque o Kropotkin nasce em 1842 e a Rússia ainda tinha servidão, a servidão vai ser abolida e ele vai lutar pela abolição da servidão, se eu não me engano, em 1863, então quando ele estava ali com seus 21 anos. Ele, antes disso, começa a ter contato com os grupos niilistas, porque ele tinha meio que um tutor, né, um professor particular, que era apaixonado por literatura, e aí é uma doideira porque não existia imprensa naquela época, né? Ou a imprensa não era popularizada e os livros para circular na Rússia, principalmente esses livros de literatura social ou literatura política, tinham que ser transcritos à mão, assim, eles tinham que ser manuscritos. Caracas. Então, Kropotkin, na adolescência dele, fica lá pegando o Gogol ou outros autores e fica, tipo, reescrevendo para que ele pudesse ter uma cópia do livro com ele. Então, que o tutor dele levava o livro, ele ficava meio que lá o dia inteiro copiando os livros, enfim, tinha toda uma vontade de ter acesso a uma literatura mais radical, mas ele é ainda muito jovem, assim, começa a ter alguns vislumbres que a gente chamaria de um republicanismo radical, numa sociedade que era czarista, né? E aí Kropotkin, quando ele termina a escola, né, ele vai fazer uma escola especial lá que chama Corpo de Pagens. Ele termina a escola, ele é tipo o melhor aluno da turma, porque ele era nerd pra caralho mesmo, assim, estudava pra porra. E aí ele decide não permanecer nem em Moscou nem em Petersburgo, porque ele vê, tipo, já tá acostumado, já vivenciou esse rolê da nobreza russa, e ele acha muito decadente, enfim, ele já tem esse espírito meio republicano e quer ver transformações reais na sociedade. E aí, só que essas transformações ainda numa perspectiva bem de um lugar de classe que era Sim. isso, né? Que era de impor uma mudanças, reformas na sociedade para que a sociedade vivesse melhor. E aí, a,
ele vai morar, né, numa região que é a região do Amur. Se a gente olha no mapa da Rússia, é ali na Rússia, quase no Oceano Pacífico, no norte da China, que foi a última região que a Rússia anexou. O Império Russo comprou da China esse território, e aí a Rússia tinha que fazer se apropriar de alguma forma, né, desse território. Eles fazem um projeto de colonização, e aí essa colonização é uma colonização que vai mobilizar principalmente as pessoas que vão ser levadas para lá, né, para colonizar, que é um pouco das discussões que eu tenho começado a fazer, que é uma colonização de um povoamento por meio de ou presos políticos poloneses, que estavam lutando pela independência da Polônia naquele contexto e vão ser presos, e aí alguns ficam na própria Polônia, outros vão ser deportados para a Sibéria, e presos siberianos, que vão ser libertos para poder ocupar aquele território, que é uma estratégia que foi relativamente comum, né, nesse processo de expansão colonial, que era você pega os presos, você dá a liberdade para eles, e aí só que como condição eles precisam ocupar um território que pertencia a um outro povo, para desterritorializar esse outro povo. Então, é um processo de expulsão e de dominação política dos oprimidos. E o Kropotkin saca isso, ele começa a ver as violências, ele começa a ver como que o Estado é ineficiente nessa gestão, porque as pessoas estão indo para essa região, não conhecem a região, não tem as sementes para plantar, o clima é completamente diferente do clima que eles estavam acostumados a viver na Polônia e tudo mais. Então, tem uma treta toda que ele começa a vivenciar e fala assim, mano, essa bosta não está funcionando. E aí ele tenta reportar as autoridades, a galera também caga para ele visita algumas prisões, vê que a condição dos presos é bizarra, então começa a ver que não tem muita alternativa para o sistema prisional naquele contexto, então ele já começa a formular as primeiras críticas, você até leu aquele textinho do Kropotkin sobre as prisões, ele vai ser a primeira pessoa... Eu ia falar, a gente deu aqui no live esse livro, livraço do Kropotkin, tinha umas partes que eu até ficava puto com ele, que ele faz uma construção diferente, né? Ele começa falando toda a merda, aí depois aí ele fala a posição crítica, daí eu já tava puto com ele já. Caralho, olha o que ele tá defendendo. Não, mas e é isso, né? Eu acho que como qualquer autor, ele tem um monte de coisa que você lê, que tem uma certa ambiguidade, enfim, que não são... Acho que a gente não precisa também poupar os autores de crítica, mas eu acho que tem esse interesse, né? Sei lá, ele em 1885 estava dizendo que as prisões precisavam ser abolidas, né? E aí, já pensando um pouco nesse acúmulo de experiência que ele teve, tanto visitando prisões, quanto também ele passou muito tempo preso, né? Então, essa é uma das características que vão marcar bastante a vida política dele, a militância mais para frente, né? Mas aí foi isso, aí ele vê que essas coisas estão acontecendo, e no exílio, como a galera era ex-presa, a galera que estava lá nessa região colonizada, né, sim, eram ex-presos, ele começa a ter contato com literatura socialista mesmo. Então, vai ter contato com Marx, vai ter contato com Proudhon, né, com os textos, né, desses autores, que começam a circular, mais o Proudhon, até pelo que ele narra, mas ele já tem um contato com Marx, e em 1872, 1870, por aí, ele volta ele dá baixa do exército, né, porque ele estava trabalhando para o exército nessas expedições, sai fora de lá, e aí volta para São Petersburgo para estudar matemática, porque tinha uma pira dele que ele herda um pouco daquele contexto histórico, que as ciências verdadeiramente revolucionárias eram vistas como as ciências naturais, porque as ciências naturais, elas eram materialistas, ou seja, elas estavam baseadas num método científico, salve, Wander, num método científico que era passível de ser provado, e aí ele herda um pouco isso a partir dos niilistas russos, porque os niilistas também vão ser positivistas de um jeito bem pouco ortodoxo, que é meio esquisito, e a gente, se quiser, pode pensar sobre isso, mas ele vai a partir daí, se dedicar principalmente à geografia e à matemática, pensando que são formas de contrapor o discurso metafísico da religião e também essa metafísica do Estado, de alguma forma, desse discurso do poder, que fala que, sem uma autoridade, a sociedade ela viraria uma anarquia no sentido pejorativo, né? E aí você fala assim, bom, mas quando a gente pega todos os povos originários que existem, que vivem sem Estado, mas que têm um autogoverno, de alguma forma, ou têm uma autogestão do território, assim, mas as pessoas não estão morrendo, elas não estão se matando. Então, de onde que vem, né, esse mito, esse paradigma de necessidade do Estado enquanto única forma possível de desenvolvimento de uma sociedade ou de uma comunidade? Então, ele começa a tensionar a partir desse lugar,
no comecinho dos anos 70, ali em 1872, se eu não me engano, logo depois do fim da Comuna de Paris, ele vai até a Suíça, que é onde estão a maior parte dos exilados, e ele vai conhecer os núcleos de revolucionários que tem ali na Suíça, principalmente no Jura, que é uma região francesa da Suíça, e aí lá ele conhece uma porrada de militante que foi ex-membro da Comuna de Paris. E aí ele começa, de fato, a militância política dele, que aí ele vai... Na Rússia, né, era proibido você circular material de propaganda socialista, então ele começa a fazer acordo com a galera que fazia tráfico na fronteira, né, de entrada de produtos clandestinos na Rússia, e os produtos clandestinos que ele coloca para dentro são panfletos revolucionários que estão sendo produzidos na Europa, principalmente na França e na Suíça, que falavam francês, e a elite russa também falava como idioma quase que oficial também o francês. Então ele começa a fazer esse trampo. Planeja, junto com um grupo de nihilistas lá, o assassinato do czar. Eles falham nisso, vão ser perseguidos, e aí ele vai ser preso, se não me engano, em 1874. Aí ele fica quase 5 anos preso na fortaleza de São Pedro, São Paulo, e depois ele vai ser transferido para um hospital militar, consegue escapar do hospital, e aí ele vai começar o exílio dele, que vai durar 40 anos na Europa, né? Aí esse exílio ele passa primeiro para a Inglaterra, depois fica bastante tempo na França, até ser preso, porque supostamente ele estava incitando as greves operárias de tecelãs, e ele era membro da Internacional ainda, né? Da primeira Internacional, que tinha... ainda não tinha tido racha, né, dos anarquistas comunistas, então ele estava articulado dentro de seções locais, e depois ele... Quer dizer, já tinha tido racha, mas eles estavam, enfim, nesse processo de organização e tentativa de construção ou continuidade internacional. E aí depois ele fica preso na fortaleza de Clairvaux, que é uma cidade-prisão no sul da França. E aí quando ele é liberado da prisão, ele migra definitivo para a Inglaterra, e aí lá ele já estava velhinho, podre de saúde, não sei o que lá, e vai passar acho que 2 décadas lá, até que com a Revolução Russa ele consegue voltar para a Rússia. Ele vai ser anistiado, né? Volta para a Rússia, permanece os últimos 4 anos de vida lá e depois morre. E aí é isso, né? Ele tem, nesse processo de exílio, ele vai ser onde ele vai escrever a maior parte dos textos políticos dele. Antes ele era um militante mais de propaganda no sentido oral, né? Ele fazia não era palestras, porque ele tinha uma persona que era um agitador, que ele ia nos operários de Moscou, da periferia de Moscou, ou mesmo entre os camponeses, porque era uma prática comum, né, dos nihilistas, de fazer essa propaganda direta, assim, de tentar convencer a galera à organização, enfim, a articulação e resistência à estrutura do czarismo. E quando ele está no exílio, ele mantém relações políticas, mas aí a propaganda vai ser mais propaganda textual, que é onde ele vai publicar uma porrada de jornal, vai ser uma máquina de escrever textos. E aí, inclusive, o Conquista do Pão surge nesse contexto, né? Vão ser textos que ele vai publicar de 1882, 83 até 1892, que é quando o livro é publicado. Então, tem esse percurso, né? Que eu acho que... Socialismo do Kropotkin, Guerra do Kropotkin, esse daqui é a Grande Revolução, esse daqui é parrudão. Apoio Mútuo também, nossa, eu participei de quando vocês fizeram um evento sobre apoio mútuo também, outro livro maravilhoso. São alguns dos textos, tudo da Biblioteca Terra Livre, tá, gente? E tem mais. Tem mais, tá? Vai sair, acho que o Campos, Fábricas e Oficinas, que é meio que o texto de economia política que ele elabora, então é meio que talvez uma elaboração mais bem definida, né, desse que ele está chamando de anarcocomunismo, que deve sair esse ano. A gente está fazendo um corre de tradução legal, que está sendo junto com o Rafael Zilil, que é professor lá no Pará, com o Breno Vioto, que é professor de geografia lá no Rio Grande do Sul, e o Davi, que é um parceiro também da biblioteca, que está fazendo doutorado, é professor da rede básica, que está fazendo doutorado em economia política. Não, economia política não, em história econômica, desculpa, aqui na USP. Então, são os parceiros que estão participando desse projeto. A gente está em vias de finalização da primeira versão da tradução, e depois, para o segundo semestre, deve sair com uma apresentaçãozinha legal. Enfim, estamos nesse corre de publicar esse livro. E estamos num grupo de tradução também nas prisões russas e francesas, que é onde ele extrapola aquele livrinho, né? Aquele panfleto que você lê, é um textinho curto. Ele é bem pequenininho, bem...
Ele tem um texto, um livro de quase 300 páginas para descrevendo as estruturas das prisões, as lógicas prisionais na Rússia e na França, que é bem cabuloso. A gente está junto com o pessoal da... Que loucura! Ele tem uma vida muito parecida com a da Rosa Luxemburgo. Então, mano, o que é muito louco é isso aqui. O primeiro, isso, né? Quando a gente pega essa galera socialista do século XIX, eu sempre gosto de pensar nisso. Acho que você até tinha falado dessa coisa de quem... De qual Quem que se é a encontrava, quem não sei o quê. Não, mas digo da sua ideologia, de como você define politicamente, se fosse, mano, quando a gente começa a pensar na diversidade que a galera teve de vida, na multiplicidade de formas de ação política e nas mudanças que houveram, né, algumas pessoas eram super revolucionárias, radicais, fazendo coisas fodas, e depois, conforme a vida foi amadurecendo, a pessoa ficando mais conservadora. Teve uma galera que se manteve fiel aos princípios, e é quase uma coisa religiosa mesmo, assim, tipo uma crença na revolução, que existia de um jeito que a gente nem consegue imaginar hoje em dia, assim, o que significava essa crença de que a revolução chegaria, ou de que ela se construiria, né, mas ela chegaria, que a galera, de fato, exercitava isso, né, vivia essa prática revolucionária em diferentes níveis da vida. E aí, quando a gente vai vendo essas vidas, elas talvez se pareçam em muitos aspectos, mas elas certamente foram vidas muito plurais, né? E aí é muito assustador, você fala, caralho, mano, tipo, como que alguém conseguiu viver tanto, produzir tanto, conhecer tanta gente? E aí você vai vendo as conexões, as viagens todas que a galera fez, como que era o processo de circulação dessa militância, né? Sei lá, Kropotkin, quando tem os 70 anos dele, se não me engano, é isso, é em 1912, os jornais anarquistas, os jornais socialistas da época falam assim, ó, o Kropotkin está com doente, tá mal de saúde, mas é aniversário dele, vão fazer uma festa grande, mas acima de tudo, militantes de qualquer lugar do mundo levantem dinheiro para mandar para ele conseguir fazer tratamento de saúde, porque ele é um velho fudido. Então é isso, cara, tipo, o cara viveu ainda mais, acho que foram 9 anos, foi morrer com quase 80 anos, acho que morreu com 79, fudido de saúde, com quase nada de dinheiro, porque logo o moleque, assim, logo quando estava com uns 20 anos, ele já saiu fora da família, a família deserdou ele também, tipo, não queria saber da família e passou o resto da vida, tipo, nisso, produzindo texto, vendendo texto, dando um jeito de conseguir fazer com que o mínimo de contas que ele tinha fossem pagas e o resto era para a revolução. Então, é muito maluco você pensar essa crença, né, da galera, tipo, essa convicção de que... E aí a Rosa a mesma coisa, sei lá, você pensa na Emma a mesma coisa, você vai pensando nessa galera que estava ali no Bang, a galera tava... Da hora. É isso, família. E aí, agora, e até contar um pouco de como foi minha experiência no livro, que a gente vai estar fazendo leitura e discussão. Vocês já sabem qual que é, não precisa ficar mostrando o tempo todo, mas A Conquista do Pão, eu conheci ele muito antes de conhecer o Kropotkin, antes de saber quem era o quê. Inclusive, eu acho que era uma época que eu ainda estava entendendo esse bagulho de revolução e pá, não sei o quê. Mas eu já tinha lido o Lema dos Bolcheviques, né? Paz, Pão e Terra. E aí, o nome do livro, A Conquista do Pão, me pareceu justamente essa coisa de, tá, o que a gente está querendo lutar? E aí, depois, quando eu peguei a edição de vocês, aí tem o Reclus, né? O Alice Reclus atrás, explicando. E tem uma coisa muito louca, né? Parando para pensar, inclusive, em como é o Brasil hoje em dia e tudo, que é isso, né? Ele não está pensando só nessa coisa de conquista do que você vai comer. Não. Vamos lá, a gente quer vida. Começa por aí. E o que a gente está procurando? Como que a gente vai atrás disso? E por isso eu achei, sim... eu já estava numa brisa, a gente estava discutindo, né, nas últimas leituras. A gente leu Florestan, Paulo Freire, Franz Fanon, Rosa Luxemburgo, que discutindo alguns processos à frente, começou um ano novo, eu falei, por que não voltar? E eu acho que é uma coisa que a gente tem essa tendência na Caverna do Morcego, né? De sempre, a gente avança e olha e fala, beleza, agora vamos voltar por outra linha de pensamento, vamos pensar outras coisas, outras possibilidades. Mas eu queria saber de você, o que você sentiu lendo esse livro, o que você acha dele, o que você pensa dele, suas opiniões, ou por que você indicaria ele, por que traduzir ele, trazer para cá, olhar e falar, caralho, galera, leiam esse livro. Então, a primeira coisa... Não, mas é isso. A primeira coisa é que esse livro foi, acho que o livro que me formou militante mesmo, anarquista. E de um jeito bem tosco ainda, pensando que foi essa militância. Por isso que todo mundo fala pra mim, agora você vai virar anarquista de verdade nesse livro?
Porque foi isso, fazia pouco tempo, né, que comecei a faculdade de Geografia lá na PUC de Campinas, em 2004, e eu transferi para a USP em 2006, e aí comecei a ler os anarquistas nesse contexto. E aí a treta era que esse livro era difícil de encontrar. E aí tinha uma edição portuguesa, se não me engano, de 1975, da Guimarães Editora, que era a terceira edição do livro, que era um livro de capa branca, e eu vi que na Unesp, não lembro qual Unesp que era, acho que era de Rio Claro, tinha na biblioteca a edição brasileira, que era a edição de 1953. E a USP tem esse esquema um esquema de trocas de biblioteca. Então, tipo, de que você pode pedir livros que estão na biblioteca da Unesp ou que estão na biblioteca do Unicamp, e eles trazem, e aí você retira, você tem um prazo um pouco maior, mas você consegue ficar com o livro. E aí eu tava querendo ler o livro, e aí pedi o livro, e aí falei assim, mano, o que eu vou fazer com essa porra? Eu vou transcrever, ainda não existia esses esquemas de OCR e tal, e aí eu literalmente digitei o livro inteiro na mão, tipo, eu ia lendo e transcrevendo. E aí eu subi, sei lá, em 2008, tenho até no ForShare, acho que foi, eu subi uma primeira edição do livro, que foi depois usada pelo Akiamela do Rio, para a edição que eu tinha feito, o arquivão de Word, ele usou para fazer uma primeira edição, uma nova edição do livro, agora nos anos 2000, foi 2009, acho que saiu o livro por aí. E aí a minha ideia era essa, assim, mano, tinha aprendido um monte de coisa já com a internet, já faço parte dessa geração que viu a internet crescer e acredita no compartilhamento dos dados, da informação gratuitamente na internet, que eu acho que isso é uma ferramenta fodida. E aí li esse livro e falei assim, mano, é isso, né? Era uma parada que me pegava muito, porque o Kropotkin eu sempre gosto de dizer, assim, a geografia, por mais maldito que seja o marxismo dentro da academia, na geografia ainda existem alguns professores e o marxismo minimamente é debatido. Só que aí o marxismo, para mim, ele convencia aqui, ó, pá, ele era lógico, ele era racional, ele era científico, mas faltava alguma coisa de me dar um tesão, assim, de ler e falar assim, caralho, mano, talvez os autores que eu li, se eu tivesse lido a Rosa, talvez, lá no começo, se eu tivesse... Não, mas eu entendo. Tem muito livro, e inclusive a galera aqui na caverna sabe porque eu sempre falo, assim, né? Às vezes eu tô numa leitura que eu falo, caralho, gente, desculpa, mas assim, era melhor não ter lido essa porra, porque dá um baixo astral, eu entendo. E aí o Kropotkin não, o Kropotkin tem uma racionalidade, né? Ele tem um método de escrita, de elaboração do texto, que eu acho foda, porque ele tem umas passagens muito bonitas, tem uma sensibilidade de escrita, e ele, diferente do marxismo tradicional, ou de uma vertente do marxismo, que é a construção do conceito, né? A elaboração de um conceito mais preciso, o Kropotkin ele tem uma preocupação de que o conceito seja resultado da compreensão de um processo. E aí é foda, porque aí, tipo, ele vai dando um monte de exemplo, ele pega o camponês na China, que pega o camponês em Cuba, pega o camponês na França, para falar assim, ó, tá vendo? Todos vocês passam por um processo de exploração comum. Aí, ao mesmo tempo, ele consegue falar sobre a exploração do trabalho, vai pensar, sei lá, ele não gosta, na verdade, né, da teoria lá, ele tem uma crítica à teoria da acumulação primitiva, mas olhar para esses processos de internacionalismo, o que significa quando todos os camponeses entendem que eles sofrem opressão por conta dessa estrutura econômica que se tornou global. Então, quando você começa a ver as possibilidades de dedução, e aí entra naquela discussão do método científico que a gente estava falando, que as pessoas, pela leitura, chegam, não porque ele disse, mas porque as pessoas conseguem fazer as conexões que ele está propondo, para de fato se ver enquanto um par oprimido dentro de uma estrutura econômica que é global, isso cria essas possibilidades das pessoas se sentirem, usar uma palavra horrível, mas que me mostra a cabeça, empoderadas, né? Tipo, no sentido de ter a compreensão da sua própria existência, olhar em solidariedade às outras pessoas e se sentir mobilizada à ação. Então, tem uma coisa no texto do Kropotkin que para mim é foda, e nesse livro está muito colocado nesse sentido, que ele fez a crítica já à sociedade capitalista no livro anterior, que é o Palavras de um Revoltado, que é de 1885, e nesse ele vai organizando uma série de textos que vão sair no jornal francês que chama Le Révolté, principalmente, que ele está pensando exatamente nisso, assim, a gente já entende qual que é o nosso inimigo, quais são as forças que estão incidindo sobre nós. Agora, o que a gente vai fazer? Aquela pergunta que o Lenin se faz, enfim, que também como chama?
O cara antes do Lenin lá, que escreveu o livro com o meu nome? O que o inspira, né? O Lenin também inspira o Eu nunca Kropotkin. lembro o nome dele, que é mó difícil. Né? Sim. E aí, que a Expressão Popular, inclusive, publicou o livro e tal. E aí, que é um livraço, assim, um calhamação. E aí, o Kropotkin tem essa perspectiva, que eu acho que está muito próxima, né, do que era o movimento revolucionário na Rússia, que é, a gente não pode ficar só na teoria. A teoria, ela ajuda a gente a interpretar o mundo, mas tem uma necessidade, tem uma urgência da ação, do que depois o Gramsci chama aí de praxis, né, e a gente pode chamar dentro do anarquismo de ação direta, que é essa urgência da ação direta, a urgência da transformação da realidade, porque, de fato, a história não está dada, a história ela está em tensão, e os processos revolucionários, eles eclodem o tempo todo. Então, eu acho que tem isso, né, tem ao mesmo tempo, uma linguagem sedutora, tem um método de apresentação do problema que ele vai criando a possibilidade de você se imaginar enquanto um ator político, e nesse movimento você consegue ter, sem ter a pretensão de ser universalizante, mas você consegue chegar mais longe com a crítica. Né? E aí você pega, sei lá, vocês leram a introdução, a gente fez um trampo disso, você vai ver como Começamos só, gente. Aqui a gente está lendo muito devagar agora para degustar as coisas e tudo. Inclusive, galera, para quem quiser, a gente vai disponibilizar o PDF, se tudo der certo até amanhã, mas quem quiser comprar o livro é grande, a gente vai demorar para ler ele todo, a gente vai ler aos poucos, vai ser 10, 15 páginas por encontro. Então, assim, fica na paz escola, compra o livrinho, tem ele em casa. É baratinho, inclusive, na Biblioteca Terra Livre, viu? É o único lugar, além da Expressão Popular, que continua com os livros baratos. Aproveita. Pois. E aí tem isso, né? O livro foi... Você pega, tipo, no começo tem um historiador anarquista, o Frank Mintz, que é lá do leste europeu, enfim, que depois se radicou na França, mas ele vai fazer um levantamento de dados. Em 1909, sei lá, eram 58 mil exemplares. Só assim, mano, uma população praticamente semi-analfabeta, os caras publicando uma quantidade que hoje é inacreditável, assim, sei lá, eu acho que a Silvia Federici, se pá, vendeu 58 mil exemplares do Caliban e a Bruxa, desses livros políticos, e olhe lá se foi. Então, tipo, não tem nenhum autor vivo hoje que tem uma tiragem tão grande dentro do que a gente chama de literatura de esquerda, né, ou de teoria política de esquerda. E aí, tipo, o Kropotkin estava com esse, que era uma porrada de exemplares só na Espanha, e pensar tipo, no resto do mundo como que era essa circulação. Né? Então, é muito maluco pensar, porque de fato ele chegou. E aí você pega os escritos políticos de militantes no México, de pessoas no Japão, na China, você vai pegar os revolucionários na Coreia. A galera estava traduzindo, estava lendo, estava fazendo com que os livros circulassem. Depois tem uma galera que vai comentar, né? Na Índia, mesmo na África do Sul, o livro chegou. E aí tem uma coisa que é muito da hora de quando a gente pensa em história, esse movimento que vocês ficam fazendo também na caverna, né? De avançar no período histórico, voltar. Porque a gente pensar na circulação dos livros, na circulação da teoria, também está diretamente vinculado à estrutura do capitalismo. Como que os livros chegavam nos lugares? Era por meio dos portos. Eram tipo a galera que trabalhava nos navios, que normalmente eram os fudidos, que estava quase sempre fazendo greve, que estava tipo nessas articulações revolucionárias, fazendo propaganda também, de um lugar para o outro, conseguindo muquear os livros em vários lugares, que vão levando, que vão, enfim, garantindo essa possibilidade das ideias revolucionárias circularem, né? Então, a gente tem dificuldade de entender, mano, mas como que, sei lá, um ano depois do livro ter saído na França, ele já estava na Rússia, ou já estava, depois de ter saído na Espanha, já estava em Buenos Aires, ou sei lá, na Patagônia. E aí é só por sacar como que se dá essa movimentação da produção teórica e também do mundo do trabalho que a gente consegue entender, né? Você fala, mano, é o alcance das ideias dessa galera. Então tinha um esforço mesmo, a galera que fazia propaganda, os militantes faziam a propaganda acreditando na necessidade de fazer com que os livros circulassem, passassem adiante, né? Então... Caralho, da hora. Isso eu acho muito da hora. Bom, a gente tem uma pergunta aqui do Flecha. Nesse panorama, Escuda, qual a principal diferença que você percebe entre Kropotkin e Reclus? Inclusive, aqui atrás, ó, parte do Reclus a gente já leu em live, e também tem o prefácio, a primeira edição, também do próprio Reclus. E ele tem um livro sobre a geografia, que eu, inclusive, tive a oportunidade de ler eu estava lendo, e por algum acaso eu peguei uma matéria da geografia, a professora também passou esse livro, eu até falei para ele, caralho, que da hora. E aí, qual a principal diferença? Eu gosto dos dois. Eu sou suspeito também, e eu acho que eles têm mais similaridades do que diferenças, assim. Acho que quando a gente pensa cientificamente, né?
O Kropotkin, ele escreveu bem menos sobre geografia, e aí isso tem a ver com os ambientes onde ele ficou e um foco numa militância muito jovem, assim, e aí quando ele começa a escrever textos de ciência, ele vai escrever principalmente para revistas científicas, tipo Nature e outras na Inglaterra, porque ele tinha facilidade, eu acho, de fazer uma coisa que outras pessoas não tinham, que era ler a produção teórica que estava sendo realizada na Rússia e conseguir traduzir, porque os russos conseguiam ler o que era produzido na Europa, porque sabiam alemão, a intelectualidade russa, né, os revolucionários que tinham a possibilidade, tinham acesso à formação, eles sabiam falar francês e muitos sabiam falar alemão, por conta dessa configuração do Estado russo, e o Kropotkin faz no exílio o movimento inverso, que é ser um divulgador das teorias científicas e da produção política que está acontecendo na Rússia, na Inglaterra principalmente. Mas o Reclus, ele tem, desde jovem, né, ele vai passar, ele é uma década mais jovem mais velho, na verdade, do que o Kropotkin, ele nasce em 1830, e aí ele vai participar primeiro das resistências, né, ao Napoleão II, lá 1851, tudo mais, vai ser exilado também da França, ficar um tempo longo fora, vai viajar pelas Américas, enfim, vai conhecer a escravidão, vai ser um tutor numa fazenda de algodão no sul dos Estados Unidos, ali em Nova Orleans, aí vai se rebelar contra aquilo, vai para Nova Granada, que era a Colômbia, e depois volta para a França com um discurso já anticolonial e com um discurso contra a escravidão, né? Ele vai participar de uma série de eventos de grupos que estavam debatendo o fim da escravidão, vai ter posições radicais, dizer, por exemplo, ele ficou famoso por, numa dessas conferências contra a escravidão que a Inglaterra estava defendendo, ele fala assim, não tem diferença nenhuma entre a escravidão nos Estados Unidos e a escravidão no Brasil, porque o governo brasileiro fazia uma propaganda de que a escravidão brasileira era benévola, né? Ela era um acordo entre os escravos e os donos. Que era todo esse papo de que o processo no Brasil foi um processo mais humanizado. E ele vai falar, não, porra nenhuma. E aí, ainda que ele não tenha vivido a escravidão no Brasil, ele conseguia, por conta dessa formação socialista dele, que ele começa também nesse período de exílio a ter contato, ele vai identificar de alguma forma essas opressões e se colocar contrário a elas, né? Mas na prática, o Reclus, ele, quando volta desse exílio na década de 50, ele começa a ser um divulgador de teorias científicas vinculadas à geografia. Ele é mais geógrafo, ele é um geógrafo mais puro do que o Kropotkin, porque ele foi aluno do Carl Ritter, que é meio que um dos pais da geografia moderna, junto com o Humboldt, e aí ele traduz textos do Ritter para o francês, enfim, ele foi aluno direto, ele estudou com o Ritter mais ou menos no mesmo período que o Marx estudou com o Ritter. O Marx também foi aluno do Ritter lá em Berlim, se não me engano, e aí o Reclus, ele vai ter esse pé mais na geografia. Mas é isso, né? O Reclus, quando eclode, por exemplo, a Guerra Franco-Prussiana, ele se voluntaria para o Exército Nacional, para a Guarda Nacional, para tentar, de alguma maneira, resistir à ocupação prussiana, vai participar da Comuna de Paris, vai ser preso no dia 4 de abril, no fronte de batalha com uma arma na mão, né? Enfim, ele tinha um trabalho que era mais de observação das tropas inimigas do que propriamente de combatente, mas ele acaba sendo preso e aí vai viver também um período longo de exílio e de prisões. Ele relata que nesse período, cerca de 1 ano que ele passou preso, passando por julgamento, pós-Comuna de Paris, ele vai passar por mais de 8 prisões, enfim, tem toda uma condição miserável ali que ele vai viver, um risco de ser deportado para Nova Caledônia, enfim. E aí o Reclus, nesse período pós-prisão, ele vai desenvolver uma série de problemas de saúde, vai ficar na Suíça, exilado, sem poder voltar durante até 1885, se não me engano, para a França, e começa a fazer a produção geográfica dele com a Nova Geografia Universal, que vai ser a grande obra dele, né? São 19 volumes que ele vai se dedicar para contar a história do mundo a partir da perspectiva dos povos. Então, cada volume tem entre 600 e 1.000 páginas. Então, todos os anos ele vai vai escrever um volume, vai entregar para a editora que estava publicando ele. E aí é muito maluco, porque aí o Reclus, ele consegue ter uma grana relativamente segura durante quase 20 anos. E quem que ele chama para trabalhar junto com ele? Porque ele fala assim, quem assina o texto sou eu, mas o trabalho é um trabalho coletivo.
E aí ele vai chamar o Kropotkin, vai chamar o Dragomanov, que era um outro ucraniano que também era revolucionário, vai chamar o James Guillaume, que é um historiador que participa da Internacional e participa da Comuna de Paris, vai chamar como chama? Charles Perron, que foi o cartógrafo dele, que faz os mapas todos, que também foi um parça do Bakunin e participou ativamente da Internacional. Ou seja, tinha um grupo de pessoas que estavam exiladas, que precisavam trampar, que eram intelectuais foda e que estavam tipo, em condições de pobreza. E aí ele chama todo esse bonde para trabalhar junto com ele. E aí vai fazendo as articulações políticas. E essa mesma galera, por exemplo, se a gente pega lá no contexto pós-Comuna de Paris, é a galera que junto com ele vai estar publicando jornais anarquistas. Então tem uma dupla estratégia, assim, que é uma estratégia científica, que é o que paga as contas da galera e faz com que eles consigam, mesmo no exílio, sobreviver, que um exilado político, se hoje um imigrante já se fode para conseguir trampo e conseguir ter condições de vida dignas num território que ele mal chegou, imagina no século XIX, quando você é taxado de socialista e você é odiado pela burguesia local, pela polícia, enfim. E aí o que os caras faziam era isso, eles tinham esse trabalho fixo que o Reich meio que conseguiu articular, e por outro lado a galera vai produzir os jornais anarquistas, entre outros jornais esse do Le Revolté, que vai ser onde o Kropotkin vai construir o debate. Então é muito maluco pensar, porque aí você vai vendo, tem um companheiro italiano, né, o Federico Ferretti, que vai estudar essa rede que existia de articulação dessa galera no exílio. Então como que esse processo, que simultaneamente era um processo revolucionário e um processo de produção científica, estava se estruturando e os debates que eles faziam. Você pegou o apoio mútuo, por exemplo, o apoio mútuo é construído ali na Suíça, nesse contexto que o Kropotkin, o Recli e o Metchnikov, que é um outro geógrafo, esse russo, né, irmão do Eli Metchnikov, que é um outro cara da biologia, tá, um cara importante da biologia, o Leon Metchnikov, ele é um cara que vai estudar no Japão, conhece a cultura local, enfim, vira uma pessoa super importante na divulgação das tradições populares na Rússia, no século XIX, e ele vai se juntar para esse bonde anarquista e vão começar a formular essa ideia de apoio mútuo. Então, a partir de uma perspectiva darwinista, né, da evolução como um paradigma, mas dessa evolução que se realiza não mais pela competição, mas pela solidariedade. E aí é louco pensar, você fala assim, mano, a galera tava lá, imagina, os figura doidão que se fuderam um monte de coisa, cada um com um repertório de mundo, se juntando, produzindo material de propaganda política revolucionária, tentando falar assim, ó, pessoal, a gente perdeu, mas a gente vai ganhar essa porra ainda, tipo, se a gente tá vivo, eles que se cuidem. Sim. E aí ao mesmo tempo, falou assim, mano, a gente precisa produzir um conhecimento que seja a partir da nossa perspectiva, né, que essa perspectiva comunista, e aí eles se colocavam como comunistas, mas a partir desse outro viés do comunismo, que seria esse comunismo socialista ou comunismo libertário, que é o que eles estão tentando defender, né, como esse anarcocomunismo. Então, Flecha, não entendo que tenham particularidades, como qualquer biografia, comparação, mas é isso, os caras eram muito parça, os caras até o final da vida, até 1905, quando Recli morre, tipo, eles se cuidam do outro. Quando Kropotkin foi preso, por exemplo, em Lyon, em 1882, do final de 1882 para 83, eles estavam no enterro do genro, se não me engano, do Recli, que tinha falecido, e aí a polícia vai pegar ele. E aí o Recli fala assim, bom, se vocês estão acusando ele desse crime, eu também sou culpado, que ele até comenta isso no texto, na apresentação do Palavra de um Revoltado. Fala assim, mano, se a acusação é que ele participa da Internacional e incita a revolução, eu também faço isso, então por que vocês não estão me prendendo? Por que essa hipocrisia que vocês estão fazendo? Se o crime é querer a revolução, me prenda! Então, mas tem uma brisa, né, disso, de que ao mesmo tempo é uma solidariedade com um amigo, mas também é viver esse delírio quase religioso do que era a revolução e, de fato, de uma entrega de corpo e alma, né? Que eu acho que isso é uma coisa para nossa sociedade, para nossas gerações, depois de ter vivido, no caso do Brasil, 2 ditaduras, depois de ter estar vivendo o neoliberalismo, tudo isso é muito distante, né? É muito romântico mesmo, né? Essa visão que eles tinham. Mas aí, enfim, acho que, não sei se o Flecha está satisfeito com a reflexão, mas eu acho que é um pouco por aí, assim, eles têm
Um Eu não tanto sei de... se ele tá, mas toda essa discussão, caralho. Eu reparei agora que já deu quase 1 hora e parece que a gente começou a conversar agora. Que doideira, que da hora. Inclusive, tem uma coisa interessante do Recli, né? Que eu gostei muito dessa parte da parte de trás do livro, né? Que ele fala, né? Queremos conquistar, perdão, tudo que é necessário à vida humana e até mesmo a utilidade que forma o conforto da existência. Aí, 3 pontinhos. Enquanto não fizermos essa primeira conquista, enquanto na Terra houver pobres, é um gracejo de mau gosto e é uma ironia cruel dar o nome de sociedade a este conjunto de seres humanos que se odeiam e se despedaçam como feras encerradas numa arena. Muito forte, muito forte, muito forte. Caralho, a conquista do É pão. pesado. Mas acho que, não sei até que horas que a gente vai, não sei quanto Pode tempo tem, continuar. Ah, vixe, pode mas, continuar. Mete mas o marcha. que eu, o que eu acho muito doido, né, em relação a isso, que primeiro é isso, né, acho que dizer que quem organiza o livro mesmo não foi o próprio Kropotkin. O Kropotkin estava preso na época que esse livro vai ser organizado. Ele estava na prisão de Clairvaux, lá na França, por conta dessa pretensa articulação ele participou, de fato, como propagandista, mas ele não era uma liderança operária, né? Então, ele não... Na França, pelo menos, ele não era. Então, ele não teve grandes interferências no processo. O processo tem um processo, o texto dele, a declaração que ele faz, enfim, que é bem legal depois se alguém tiver interesse de dar uma olhada. Esse material esclarece um pouco, né, como que as prisões eram arbitrárias naquela época, como que os julgamentos eles careciam de prova, tudo isso que a gente conhece e continua sendo o modus É isso operandi que eu ia do falar, Poder né? Judiciário. Nada muito diferente do que é hoje, só que numa versão antiga. Nada de novo no front. Então, para a gente também não achar que o contexto que a gente está agora é pior, a justiça é falha, mas ela pode ser reformada, assim como as prisões, a gente talvez seja bastante importante a gente começar a entender que a gente vai precisar destruir essa justiça e não reformar ela. Mas o que eu acho que é interessante é o Recli, então, ele organiza os dois textos, essas duas publicações, tanto Palavras quanto A Conquista do Pão, e aí o Kropotkin, então, o que ele tinha eram textos escritos para os contextos de luta operária que estavam acontecendo principalmente na França e na Inglaterra, mas pensando num cenário europeu, principalmente, mas também não deixando de lado as lutas sociais que estavam acontecendo tanto nas Américas quanto na Ásia. E isso é legal quando a gente pega o jornal mesmo, o Le Révolté, ou depois o La Révolte, e vai ser renomeado ainda como Le Temps Nouveau. Em todos esses jornais que eles participam diretamente, algumas como editores e outros como autores, né, como colunistas ali produzindo reflexões políticas, em todos eles a gente consegue ver essa circulação e essa preocupação com trazer textos que reflitam as lutas sociais em diferentes partes do mundo, então para não ter essa centralidade exclusiva, ainda que tenha uma presença maior, né, das lutas na Europa por conta da facilidade, enfim, tanto do idioma quanto da comunicação, mas o que o Recli faz ele tenta dar um sentido, uma possibilidade de uma continuidade. Não que o Kropotkin escrevesse aleatoriamente, mas ele tenta fazer um encadeamento e eles vão trocando para a construção dessa sequência do texto. E eu acho que é bastante feliz, assim, porque a gente consegue passar por essas discussões, né? Todas, de pensar tanto da crítica, quanto do que significa necessidades básicas, quanto o que significa o luxo, quanto o que significa trabalho, quanto que tipo de trabalho que a gente está falando. E aí tem uma defesa, por exemplo, que é uma defesa que a Boitempo recentemente lançou um livro sobre trabalho intelectual e trabalho manual, que já está colocado, que é uma figura, se não me engano, lá, um russo do começo do século XX, que o Kropotkin e os anarquistas já estavam fazendo lá atrás, que era, e não eram só os anarquistas, né? Na primeira internacional, esse é o ponto, a emancipação dos trabalhadores vai ser obra dos próprios trabalhadores, e para que isso aconteça, a gente tem que também fazer com que o trabalho intelectual ele não seja exclusivo. Assim como a gente sabe que o trabalho manual ele melhora o trabalho intelectual, no sentido de que você passa a ter melhores intuições, tanto teóricas quanto práticas de resolução de problemas. Quando você tem conhecimento técnico, você faz aquilo que você, com as mãos, aquilo que você precisa. Então, você consegue ter uma visão mais clara de processo e um relacionamento melhor entre as diferentes camadas da sociedade, não mais divididas em classes, mas divididas em necessidades ou possibilidades, afinidades, enfim, habilidades. A gente pode pensar no que nos diferencia também enquanto seres
para entender que não vai ser todo mundo fazer tudo, mas a gente conseguir articular melhor o trabalho coletivo para que a gente tenha uma sociedade da abundância e não mais uma sociedade da escassez. E aí a defesa dessa ideia, né, do que você traz do Recli e o Kropotkin vai defender basicamente é como a gente constrói uma sociedade da abundância. Como que a gente faz para que tudo possa ser de todos, não no sentido de que todo mundo precisa ter a sua unidade de alguma coisa, mas no sentido de que todo mundo consiga comer aquilo que lhe faça bem, aquilo que você precise, e também consiga ter acesso às ferramentas, né, onde você possa realizar os seus desejos individuais e coletivos para tudo aquilo que a gente chama hoje de luxo. Então, para que você consiga dedicar o seu tempo em criar relações, sei lá, pô, nós aqui que gostamos de fazer podcast. Pô, então você está a fim de fazer um podcast? Cola com nós, a gente te ensina quais são os mecanismos, tem aqui, ó, você vai precisar de um microfone, você vai precisar de não sei o que lá, então você cola nesse espaço que a galera produz microfone, e aí você tem microfone em abundância e os caras precisam lá, ou tem outras necessidades, vai ser uma sociedade de não mais da troca, porque aí tem uma coisa interessante que o Kropotkin acho que tensiona com a teoria marxista clássica, né, do próprio Marx, que é a teoria do valor. Quando a gente coloca ela em prática nas relações sociais a longo tempo, ela tem um problema que é como que a gente define valor com essa quantidade de trabalho morto que a gente tem. Com essa quantidade, porque se a gente define pelo trabalho vivo, a gente certamente vai fazer um processo desigual de valorização dos produtos, o que significa que a própria remuneração dos trabalhadores, transformando isso em salário, vai significar coisas muito diferentes dependendo do lugar onde você está. Então, o Kropotkin propõe que a gente comece a lidar numa sociedade com a abolição do valor, de que o valor ele é indeterminado e, ao ser indeterminado, ainda que a gente possa se aproximar desse valor real, ele gera mais transtorno para a gente tentando definir um parâmetro de justiça do que a gente pensar que justiça é todo mundo comer. Justiça é todo mundo ter a garantia dos mínimos e ter a possibilidade, caso queira, de produzir individual e coletivamente aquilo tudo que é abundante ou aquilo tudo que é luxo, mas que não está dado ou que não será dado para todo mundo. Então, mano, se isso é sua pira, se isso é sua vontade individual ou coletiva de um grupo pequeno de pessoas, você não precisa subordinar a sociedade toda a fazer isso. Dá os seus pulos, parça, corre atrás, vai aí. No seu tempo de não trabalho coletivo, ou seja, no seu tempo livre, você pode ficar jogando o seu FIFA, você pode ficar tomando o seu goró, você pode jogar uma sinuca. Quando a pessoa é amiga, é isso, ela sabe o que você faz, sabe o que você gosta de fazer, é foda, né? É foda, você pode jogar sua sinuca, mas ao mesmo tempo você pode falar assim, mano, e aí, vamos montar uma porra de uma gráfica? Vamos fazer com que o Clio seja também um jornal impresso? Pô, o que a gente precisa? A gente precisa de papel? Como que a gente produz papel? Pô, tem uma galera que já produz, então, pô, a gente não precisa fazer esse corre. Será que eles produzem o suficiente? A gente consegue ajudar essa galera a fazer o trampo melhor? Mas, tipo, vão surgindo outros problemas. E o que o Kropotkin está propondo para a gente é um pouco isso. Eu falo assim, bom, se a gente começa a entender quais são as nossas necessidades, que vão para além da necessidade básica, mas entender que elas são legítimas, tudo aquilo que a arte, a cultura, e aí isso tem a ver um pouco com a própria biografia dele, né, de ele ser uma pessoa que sabia tocar piano, uma pessoa interessada pelo teatro, uma pessoa leitor voraz de literatura, que gostava de utopias, enfim, foi amigo do mano lá do William Morris, por exemplo, de outros autores de ficção importantes que circularam pela Europa naquele contexto, enfim, quando a gente pensa nisso, assim, bom, você que sabe das suas necessidades, as suas necessidades também são mutáveis, então somos seres que estão o tempo todo desejantes, que estão querendo outros horizontes, né? Então, ele coloca isso que se a gente não tem mais essa necessidade de definir o valor do trabalho e definir o valor das coisas, isso significa que, na prática, a gente se liberta dessa dimensão monetária ou quantitativa do que seria uma perspectiva de justiça dentro da sociedade enquanto mediação, para entender que o que nos interessa não é fazer com que a sociedade seja justa numa perspectiva equitativa, senão fazer com que ela seja justa no sentido de todo mundo estar potencialmente realizando o seu máximo, não porque está sendo coagido pela sociedade, mas porque tem desejos, porque está vendo que o mundo é potente e você tem a capacidade de realizar sua potência no encontro, tanto técnico quanto, principalmente, no encontro com as outras pessoas. Então, tem uma utopia e tem uma crença nessa possibilidade de realização do comunismo, na perspectiva dele, que a gente está vendo que as pessoas estão a fim de fazer coisa.
E as pessoas estão a fim de fazer coisas muito diversas. Então, a gente não precisa ter um trator, uma máquina do mundo que se imponha para todo mundo. A gente que mostre para a gente o que precisa ser feito, um planejamento centralizado, os planos quinquenais, e a gente pode depois pensar nisso, né, como que na Revolução Espanhola essa teoria do Kropotkin vai ser apropriada parcialmente, mas também quando a gente está pensando dentro de uma relação mais moderna, mais complexa da indústria, também isso vai ganhando outras nuances, né, pensar que você não consegue jogar seu FIFA sem ter a porra de um console que tem, para ser produzido, cada pedaço está sendo produzido em uma parte do planeta. Então, a gente tem desafios que claramente esse livro não é capaz de dar conta. Mas ele tem bons problemas. Assim como qualquer um da época, né? Nenhum. Sim. Mas ele tem bons problemas para a gente criar um imaginário, levantar questões que vão permitir que a gente consiga não lidar dogmaticamente, mas se inspirar nisso. Assim, caralho, não pode crer. Então, a gente pode percorrer caminhos diferentes daqueles que a gente estava habituado a pensar e talvez exercitar práticas que são mais plurais mesmo, né, de ação. Então... É isso. Eu acho que é meio esse intuito, né, pra galera que fala, pô, morcego, mas você é marxista e tal. É isso, os caminhos não estão dados. A gente tem muita coisa para fazer. E, para mim, todo mundo que tá ajudando a gente a pensar ou a fazer, velho, é indispensável. Simples assim, simples assim. Bom, eu acho que é isso. A partir de amanhã, 8 horas da noite, a gente volta então à leitura. A gente tá bem no começo, para quem perdeu a primeira live, tá? A gente tá aqui, ó, página 3 ainda. Estamos bem no começo. Lemos bem pouco. Eu tentei, lógico, né, dar uma enrolada justamente para isso, porque eu sabia que ter essa conversa com você ia ser muito importante para a gente entender melhor o que a gente está lendo, por onde a gente está lendo, até porque não tive tanto contato, embora tenha lido até que bastante coisa assim, mas não tive tanto contato com o próprio Kropotkin, então bem interessante poder conhecer um pouco mais dele, e vocês viram, né, o Skoda é um crânio foda, né, ele vai falando e as ideias vai vindo e você vai falando, caralho, enfim. Bom, Skoda, queria agradecer muito a sua presença, queria agradecer muito a Biblioteca Terra Livre, né, colocar até aqui o QR Code para o site deles, para vocês irem lá comprar o livro diretamente com eles, porque é um projeto muito foda, e eu sempre falo isso das editoras, dos eventos independentes, dos projetos que tem, dos coletivos, das atuações. Família, não compra na Amazon, você já tá ligado, né? Esse papo é muito antigo, eu sei que, porra, às vezes o livro é mais barato na Amazon, não sei o que, blá, blá. Família, aqui, ó. Fala com nós. E só dizer que no nosso caso tem acontecido uma coisa bizarra, que tem uma mina que é livreira na Amazon, a gente não tem conta na Amazon, essas porra. Tem uma mina que compra os nossos livros para revender na Amazon, ela vende o livro, a gente está vendendo o Apoio Mútuo por 55. Ela vende por 160, acho. A Amazon, nesse caso, não é mais barata, ela é só muito mais cara. Então não vacila, não vai ficar dando dinheiro para atravessador, coloca dinheiro direto nos projetos, porque faz muito mais sentido, né? Não sustente os parasitas do capitalismo. É isso, é basicamente isso. Não, aquele lema da TSA, né? Não dê dinheiro para quem quer colonizar a Lua. É isso. É essa fita. Bom, últimas palavras aí, considerações finais. Queria agradecer, massa, acho que é sempre bom, né? A gente se trombar, a gente normalmente fica nos rolês falando merda aí. E tomando cerveja, mas é bom a gente também falar de coisa séria. Eu acho que, sei lá, a gente pode... Vamos brincar mais disso, quero ver se consigo colar também nos dias das leituras para acompanhar, porque é sempre bom pensar junto. Dizer para as pessoas que o Projeto da Biblioteca está aí há 15 anos já, o Vander que está no chat, ele fez uma entrevista massa com a gente no final do ano passado, que saiu na Jacobin, uma entrevista que foi bem legal, que eu acho que consegue falar um pouco do que é o projeto, né, da biblioteca, das transformações também. Acho que a vantagem ou as possibilidades de a gente criar coletivos, quem está aí acompanhando a live ou acompanhando depois as leituras, é isso também, tentem se juntar com as pessoas que você tem afinidade política e ideológica ou que você tem interesses comuns, ainda que momentâneos, porque essa articulação, a construção da prática política em diferentes níveis, ela dá parâmetro para a gente, né? Dá parâmetro para a gente conseguir tanto se pensar enquanto indivíduo, pensar na nossa potência de ação, e aí é muito massa isso, porque a gente começa a ver, de fato, se sentir mais
mais forte coletivamente e começa a sonhar sonhos mais amplos, né? Então, a gente, quando começou a biblioteca, não estava no comecinho, mas a gente não fazia ideia de quanto tempo ia durar, nem publicar livro, essas coisas. Assim, mano, nunca teve no nosso horizonte, até que, de repente, surgiu como uma possibilidade, fazer evento, fazer atividade. São coisas que foram surgindo ao longo do processo. Então, é isso. Tem espaço para construir práticas. Então, a próxima vez que alguém da Biblioteca Terra Livre vier, tem que ser pelo menos 2 pessoas, já que a gente está falando de coletivo. Justo. Tá? Exato. A gente episódio... cobra pelo menos o Arthur, mas não só. Cadê ele? Aí, ó. Cadê ele? Eu já desisti de tratar com ele. Mas assim, e agora, falando sério, tá? Esse episódio, principalmente depois de ouvir essas lindas palavras, vai sair no podcast, mas vem aqui, né? A Caverna do Morcego está sempre aberta para vocês. Lançamento de livro, evento, feira anarquista, não sei, qualquer coisa. Mano, a Caverna do Morcego está mais que aberta para vocês. Ah, eu não tenho data. Mano, eu passo minha conta, vocês vêm aqui, faz o bagulho e não tô nem aí, é isso mesmo, é tudo nosso. Mas, novamente, de verdade, de coração, agradecer aí por disponibilizar esse tempo. A gente sabe que a rotina de professor, estudante, militante, editor, não é fácil, né? Não é fácil, não é nada fácil. Mas tá aqui. Enfim, a minha vontade agora é de chorar e te dar um abraço. Então, assim, a gente vai ter que se ver urgentemente, tá bom? É isso, só isso que eu queria dizer. É isso. Galera, muito obrigado para vocês que vieram, para vocês que vão ouvir depois, para você que está ouvindo no podcast aí, que eu nem ia lançar, mas é surpresa para você, presentinho, olha que legal, olha que da hora, uma puta conversa, um puta debate. Colhem nas lives de leitura e discussão, que é muito importante. Vocês viram, é isso, a gente vai ler um pouco das ideias e da vida desse militante, que foi o Kropotkin, e um pouco das ideias e vidas que foram atravessadas enquanto ele estava produzindo isso, que é o que eu falo sempre quando eu falo do meu próprio livro, que é um livro muito menor que esse, é só um livro, né? Tem um monte, mas que é uma coisa que não surge porque a gente acordou um dia iluminado e... não. É muita luta, muita correria para traduzir, para editar, para fazer, para escrever, para pensar os livros. E vem de tudo isso, de como diz o Nego Bispo, vem de muita confluência o bagulho. E é isso. Vamos construir o socialismo, é essa porra, mano. Agora que o Kropotkin falou, mano, é isso, foda-se. Vai acontecer. Se a gente ainda tá vivo, vai acontecer. Família, então, até mais. Um beijo. Tchau!